do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 1057 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 1057 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Mais unidade cristã. Musical. Rádio Musical 105.7 FM. Mais unidade cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até meio-dia, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O tema do debate de hoje é um tema interessante: batismo infantil. Pode isso, Arnaldo? Batismo do infante, como é que faz, né? O termo mais técnico, pedobatismo, né? Então hoje eu tenho aqui um pastor aspersionista e um pastor imersionista. Temos aqui hoje um pastor que batiza crianças e temos um pastor que não batiza crianças. E a ideia nossa é lançar luz a esse tema. Não é que um vai convencer o outro, mas um vai falar a audiência do outro, né? E cada audiência vai ouvir os porquês, os uquês, né? E tal, os textos, enfim. Então hoje eu estou recebendo aqui o pastor Roberto Cruvinel. Ele é pastor na Igreja Brasil para Cristo, também é ligado às Assembleias de Deus pela Comadesp, ele é mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Filadélfia, com especialização em Filosofia Cristã pela Faculdade João Calvino. Ele é diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, ele é professor de grego bíblico, é escritor, é articulista, já participa, eu acho que é o nome que mais participou de debates aqui na história da Rádio Musical FM. Pastor Roberto Cruvinel, seja bem-vindo. Reirene Tuquírio, pastor Amém. César Cavalcante, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, Reirene Tuquírio, pastor reverendo Amauri. Eu quero dizer que é um prazer estar no seu programa mais uma vez, e você que abrilhanta essa programação nos dando o privilégio da sua audiência, Reirene Tuquírio. Estamos recebendo hoje, pela primeira vez aqui comigo, o reverendo Amauri de Oliveira. Ele é teólogo, mestre em ciência da religião, quase 30 anos de ministério e serve na Igreja Presbiteriana da Penha. Bem-vindo, reverendo Amauri. Obrigado, prazer estar aqui, participar pela primeira vez, poder conhecer esses estúdios aqui da rádio, muito, muito bom, e que Deus continue nos abençoando essa programação, que ela continue levando luz, conhecimento a todos os ouvintes. Bom, você pode participar com a gente ao vivo, ligando no 105.7, principal opção de rádio evangélica para São Paulo e Grande São Paulo. Se você quiser, você pode baixar o aplicativo no seu celular, tanto para o iOS quanto para o outro que eu não lembro o nome, o sistema operacional Android. Irmão. Você pode... me perdoa. Você pode baixar também, e aí você pode ouvir esse programa de qualquer lugar. Agora, se você quiser assistir, né, ver como a gente é feio, ao vivo e a cores, entendeu? Falei só para você. Claro.
quer ver como eu sou feio, o Cruvinel é praticamente um modelo. Então, você pode entrar pelas redes sociais. Por exemplo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Se você quiser ter uma experiência de som e imagem melhor, acho que o YouTube é a melhor pedida. Então, entra lá nos canais da Rádio Musical FM ou César Cavalcante, César Cavalcante ou Rádio Musical, você vai achar esse debate. E o tema é o seguinte: batismo infantil. Tem idade certa para o batismo? Vou começar com o pastor Cruvinel, sua opinião inicial e por quê? Meus queridos irmãos e irmãs, em que pese essa doutrina dos batismos ela não influenciar, na minha opinião, na questão da salvação, irmãos que realizam o batismo por aspersão, irmãos que realizam o batismo de infantes, não, na minha opinião, isso não influencia na doutrina da salvação, não influencia na salvação das pessoas, mas quando eu olho para o texto bíblico, inclusive ontem eu li um livro reformado do Charles Hodge, o Batismo Cristão, Imersão e Aspersão, ou Aspersão da editora Cultura Cristã, li praticamente o livro inteiro e não encontrei um fundamento exegético que possa defender o batismo de crianças. Embora eu respeite os que façam, eu não vejo elementos, pastor César Cavalcante, para que se batizem crianças. Mesmo porque, vamos pegar alguns textos da Bíblia. O texto áureo sobre batismo em águas. Na verdade, é bom entender que a palavra, o substantivo grego baptismos, que significa purificação, ablução, lavagem cerimonial, também significa imersão, baptisma, ou verbo baptizo, que é a primeira pessoa do presente do indicativo ativo, que significa colocar dentro. Colocar dentro. Agora, alguém poderia dizer, bom, você pode colocar dentro uma criança, mas nós não vemos no Novo Testamento, no texto do Novo Testamento, e aqui eu quero, juntamente com meu irmão e agora novo amigo, reverendo Amaury, estudar os textos bíblicos, os que ele apresentar e os que eu vou apresentar, fazer a exegese do texto, procurando algum elemento escriturístico que prove que alguém possa ser batizado. Por exemplo, um texto comum com relação ao batismo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja, a palavra fazer discípulos aqui, na verdade, um auristo na forma imperativa, mateteu sete, que vem de mateteu, que é pupilo, aluno, aliás, mateteu, que é pupilo, aluno, na verdade, ali é o verbo de fazer discípulos. Antes de batizar, a pessoa tem que entender a palavra. Ela tem que entender como uma criança, como um infante sem entendimento pode entender a palavra. E aí eu vou fazer uma associação remota a Romanos 3:23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Óbvio que todo ser humano nasce com a tendência pecaminosa mostrada em Romanos. Mas o verbo ali está na voz ativa, não é nem média e nem passiva. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em que momento da vida humana esta influência do pecado passa a ser efetiva e não potencial? Este texto, só para começar, o pastor, de Mateus 28, 19, mostra que você deve fazer discípulos e, portanto, batizá-los. E aí eu tenho algumas outras colocações. Bom, reverendo Amaury, sua opinião inicial, eu vou fazer a mesma pergunta. Batismo infantil tem idade certa para o batismo? É possível, pode batizar criança pela Bíblia e por quê? Tá. Esse é de fato, né, um debate longo. Os primeiros grandes debates sobre pedobatismo na história da igreja cristã, ou, né, particularmente no nosso movimento protestante aqui, desde a cisão com a Igreja Católica Romana, nós estamos aqui replicando um debate forte e intenso de 1642. Né? Nós já temos os primeiros movimentos batistas, né, na dissidência com os reformados puritanos e esse debate acalorado acerca do pedobatismo. Mas é sempre interessante, precioso conversar. Eu acho que uma das coisas preciosas no meio cristão genuíno é exatamente o debate teológico, o debate doutrinário, visando a fundamentação melhor dos nossos posicionamentos, né? Esse cristianismo que não se abre para escutar o contraditório, ele é complicado, né? Ele precisa ouvir o outro lado. Mas vamos lá.
no começo, né, a raiz desse princípio do batismo das crianças vem da compreensão da aliança, né? Os primeiros debates giram bem em torno da visão do que é a aliança. É interessante que o texto mais usado para o debate no começo, naquela ocasião, 1642, 47, era exatamente Gênesis 17. Gênesis 17 era o texto, né, forte. Vamos pensar aqui num teólogo como John Owen, vai usar essa questão da circuncisão, de quando Deus faz a aliança com Abraão. Que aliança é essa? Essa é uma aliança de Deus só com Abraão, ou essa é a aliança da promessa? Essa é a aliança da graça, que é a mesma que nós celebramos com Cristo Jesus. Essa é uma aliança só, são 2 alianças, são 3 alianças, havia os que diziam são 4 alianças na Bíblia. Para nós, reformados, que entendemos que deve-se batizar as crianças, não é nem que pode, é que deve-se batizar as crianças, nossa base vem, de fato, dessa compreensão de que na Bíblia nós temos uma aliança, que é esta aliança da graça, que é a aliança inicial da história humana, que é a aliança base da relação com Deus. E quando nós vamos para Abraão, nessa aliança, né, nessa administração da aliança com Abraão, começa com a inclusão dos filhos. Abraão é ordenado por Deus acerca da circuncisão das crianças ou dos meninos ao 8º dia. E isso é a iniciação naquela fé judaica, mas para nós ali nós enxergamos mais do que só a nação judaica, a nação hebraica. Nós entendemos que ali é o povo da aliança, que ali é a igreja. Abraão é a igreja do Velho Testamento, e iniciando essa igreja, essa jornada. Então, para nós, o primeiro ponto de partida é esse, é a compreensão da aliança, que é a aliança, ela visa o povo, ela visa, né, não só o Abraão, mas como os descendentes de Abraão. Depois nós vamos entrar mais nesse item, né, da inclusão dos filhos. Mas, por exemplo, né, o texto aqui de Mateus, citado pelo pastor Roberto, né, Jesus dá a ordem: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando. Ou seja, como que você faz discípulos? Você faz discípulos ensinando a guardar o que Jesus deixou. E assim, Jesus não diz aqui que batismo é uma diplomação de formatura. Jesus está dizendo que o batismo é símbolo da iniciação no discipulado. Então, para nós, quando é que nós iniciamos o discipulado com as nossas crianças? Quando elas nascem. Eu não tenho filhos para o mundo, eu não tenho filhos para o pecado, eu não tenho filhos para o diabo. Meu filho nasceu na minha casa entendendo a doutrina da aliança, que eu tenho uma aliança com Deus e que meu filho é parte da minha aliança com Deus. A minha matrícula do meu filho no discipulado é quando ele nasce. Então, é a partir daqui que ele vai aprender a guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Em momento nenhum, nem exegeticamente, nem contextualmente, o texto está dizendo que o sujeito tem que saber tudo para ser batizado. Na verdade, ele batiza como início da jornada cristã. Esse é o nosso pensamento aqui, de onde partimos. Pastor Cruvinel. Então, irmãos, vamos lá, analisando assim, respeitosamente as colocações do reverendo Amaury. Bom, primeiro, a nossa fé não é a fé judaica, é a fé cristã. A nova aliança, na verdade, Rekaine diatek, está escrito lá em Coríntios, né? A nova aliança. Muitas questões do Antigo Testamento são sombras de coisas futuras. O texto que nós citamos aqui de Mateus 28, 19, quando diz, ide por todo mundo fazer discípulos, eu faço o seguinte questionamento: que entendimento um infante, ou melhor, um bebê pode ter para se tornar um discípulo? Uma vez que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito perigoso, na minha modesta opinião e no meu grosso modo de ver, dizer que a criança ela é batizada, me deu esta impressão, reverendo Amaury, e talvez eu esteja equivocado, para ser inserida debaixo de uma bênção de Deus. Então, é uma bênção inerente à relação dos seus pais com Deus, quando a Bíblia diz em Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Então, o que nós vemos em Atos 8, 27 a 38? Vamos pegar um adulto sendo batizado.
Felipe se coloca ao lado daquele prosélito, daquele eunuco, da rainha de Candace, indo para a Etiópia, e ele pergunta: entendes o que lês? Você está entendendo o que você lê? Porque qual é a primeira mensagem de Jesus, Marcos 1,15? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para quê? Crer você tem que ouvir. Romanos 10 mostra isso. Você entende o que lê e vai explicando. Como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele vai explicando, em determinado momento ele entende o batismo. O que é o batismo? A palavra batismo tem vários significados na Bíblia, significados semânticos. Nós temos vários tipos de batismo. Temos batismo no corpo, batismo na morte, batismo de João o Batista, batismo no fogo, que é uma condenação, batismo no Espírito Santo. Eu que sou pentecostal clássico faço essa defesa. E esse batismo em águas não é um sacramento em si, mas é uma ordenança, é uma exteriorização de quem já tem algo dentro de si, como uma criança pode ter convicção de pecados, no meu entendimento. Como uma criança pode ter convicção de necessidade de transformação, de arrependimento, uma vez que ela nasce potencialmente, do ponto de vista da antropologia teológica, potencialmente salva e potencialmente perdida. Do ponto de vista da teontologia é uma outra questão, mas potencialmente salva e potencialmente perdida. A sua história vai determinar isso, como uma criança que sequer sabe o alfabeto. Né? E aí tem uma questão seguinte: se essa criança ela nasce do ponto de vista da predestinação, salva ou perdida, já determinado, para que o batismo? O que isso representa se é um sacramento? Então eu tenho muitas dificuldades. Sem contar, reverendo Amaury, eu gostaria depois de apresentar os textos bíblicos para a gente fazer uma exegese juntos, de texto do Novo Testamento, em que em nenhuma circunstância nós vemos crianças. Alguns textos que são aludidos para inferir a presença de crianças em momentos de batismo, nós devemos perscrutar o texto e não vamos encontrar. Reverendo Amaury, o senhor faz uma leitura de que a base, a sombra do batismo no Antigo Testamento é a circuncisão. E aí como é que a gente faz com os textos que falam que a circuncisão no Novo Testamento tem que ser feita no coração? Não seria uma leitura diferente apresentado pelo senhor do que é apresentado pela Bíblia, no sentido de entender, de transpor o abismo do Antigo para o Novo Testamento? Aí o senhor traz como batismo, enquanto a Bíblia traz como conversão no coração e tal. Tá. Quando a gente fala, né, de circuncisão como sombra, a circuncisão ela é sombra dessa essa ideia de cortar a carne, né, e tirar algo, vem relacionado com essa alusão à santificação, ou seja, você tira algo impuro e torna puro. É por isso que Paulo vai usar essa ideia da circuncisão do coração, ou seja, que o corte verdadeiro não é o corte do corpo, não é o corte físico, é a separação na alma, ou seja, é a transformação mesmo lá na alma. Mas a circuncisão, ela é um ritual de iniciação na fé judaica antiga. Por isso que, para nós, a nossa fé, de fato, não é a fé judaica. A nossa fé é a fé cristã. O que a gente faz aqui é a iniciação, né? Ou seja, o símbolo da iniciação. Quando é que vamos pensar na circuncisão como a iniciação na fé dentro da igreja do Velho Testamento? A igreja do Velho Testamento está dentro do Estado de Israel, está antes do Estado de Israel, nos crentes antes de existir Israel. Aí você tem a promessa de Deus, ali você tem a esperança do Messias, ali você tem a ação de Deus e a conversão dessas pessoas, o abandono do paganismo, a crença num Deus único e a revelação de Deus se dando a essas pessoas e elas conhecendo Deus, experimentando salvação pela promessa do Messias. Você tem Abraão, na aliança dele com Deus, nessa compreensão de Deus, essa iniciação na fé. Essa iniciação ela é sombra daquilo que Deus vai fazer verdadeiramente, que é a transformação. Para nós, o batismo ele é símbolo visível de uma bênção invisível, que é o que era a circuncisão lá atrás. Você queria perguntar, Cruvinel? Então, é porque assim, é difícil para mim de entender, pastor, qual é a relação direta da circuncisão com o batismo de infantes. Tá. Só para colocar,
Se eu procuro no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu não encontro nenhuma criança sendo batizada nos mesmos modos. Porque se eu aceitar esse tipo na minha opinião, esse tipo de conclusão, então eu tenho que aceitar a guarda do sábado, eu tenho que aceitar outras situações que encontradas no Antigo Testamento. Não, isso aí não tem sentido, né? Porque assim, então, quando nós falamos que não tem mesmo. Nós não estamos dizendo, não tem sentido dizer, porque eu faço uma alusão do batismo, da circuncisão sendo feita à criança e a criança sendo inclusa na aliança através desse símbolo da aliança, que é a circuncisão, não tem a ver com guarda do sábado. Mas no Novo Testamento tem alguma criança sendo inclusa na igreja via batismo? Olha, o que nós vamos dizer, como o pastor está dizendo aqui, nós temos os textos que vai falar das famílias sendo batizadas, e aí a questão para nós, eu vou olhar para famílias inteiras sendo batizadas no Novo Testamento e vou dizer que havia, quando fala de famílias, eu estou pensando na família inteira. Nós podemos ler os textos, ver os textos? Podemos ler. Você vai ter o carcereiro sendo batizado, então, temos... a família toda sendo batizada. Pastor, nós temos duas... Você vai ter duas vertentes aí do texto, entendendo que família vai incluir todo mundo. Vamos lá. Vai ter a vertente da turma que vai dizer, não, a família não tem criança. Dois textos, na verdade, em Atos 16. Dois textos. Um no versículo 15... e outros no versículos 32 e 33. São duas situações diferentes. Então, os defensores do pé do batismo usam Atos 16, 15, que diz aqui na NVI 16, 15. Na NVI diz assim, um minutinho, aqui meus olhos já estou ficando velho, viu, irmão? Com certeza. E você também. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então o texto está falando de Lídia, né, em Filipos. O texto aqui não usa a palavra paidarion, não usa a palavra paidia. Inclusive, pastor, exegeticamente, num dos meus livros eu trato sobre isso, quando a palavra casa, oikia no grego, ou oikos, ou qualquer derivação, e às vezes nem existe essa palavra, não significa exatamente marido, mulher, pode ser escravos, pode ser uma série de situações. Então, agora, essa é a questão. É a casa que é batizada. Mas não existe. O oikos, oikia, é a amplitude. O que está debaixo é muito maior até do que para nós aqui, quando nós dizemos a casa, pensando só no pai. A célula familiar. A célula só familiar, ou seja, era muito mais amplo. Ou seja, quando nós fazemos a exegese do termo oikia, ele é muito mais amplo até. Ou seja, não era só... Se você pensar numa definição de casa naquele contexto, até o filho do escravo era batizado, que é o que era feito com a circuncisão no Velho Testamento. A questão é o seguinte... Que até o escravo nascido e escravo comprado, criança, era circuncidado por estar naquele ambiente de aliança. Então, mas aí a pergunta aqui, inclusive o grego usa kai oikos autes. A pergunta é o seguinte, um infante, um bebezinho de colo, porque essa é a nossa questão. Nós estamos, porque é muito difícil definir, na minha opinião, pastor, irmãos, e você que é nosso ouvinte, teleinternauta, é muito difícil definir exatamente em que idade se dá a convicção. Porque, só para eu terminar aqui, é rapidinho a minha colocação. Em que idade se dá? Por exemplo, muitas denominações pentecostais, você lembra disso, pastor César, só batizavam após os 12 anos. Algumas até os 18 anos, não é? Mas é muito difícil hoje você definir em que momento a criança tem convicção da sua pecaminosidade, do seu pecado. Mas nós estamos falando de infantes. Da mesma forma que a Igreja Católica... Você disse que só um pouquinho e está falando muito. Ele quer responder. Da Igreja Católica Romana faz. Tá, então, vamos lá. Assim, o primeiro ponto é esse. Que, assim, os mesmos textos aqui, quando vão falar de casa, de família, ou seja, eles podem, de fato, né, incluir crianças e podem não incluir crianças. Mas o mais lógico, quando se pensa na amplitude do termo casa, é todo mundo que pertencia àquela casa não preocupado com a idade dessas pessoas. Agora, o senhor tem filhos? Eu tenho. Quantos? 3. Quantos anos tem?
Hoje já bem rodada, a mais nova tem 19. Então, mas se você se convertesse nesse momento, não ia ter criança. Você podia ser batizado você em sua casa e não ter criança. Mas se a minha conversão fosse há 20 anos atrás, teria criança. Eu batizaria a minha casa. Então a gente tem a tarefa é saber quantos anos tinha o carcereiro. Então, essa é a tarefa, ou seja, mas nós não sabemos. Ou seja, mas esse é um dado que nós não teremos temos acesso. Agora, vamos pensar, nós precisamos também fazer, não só a exegese, ela não é só o termo grego, ela é o contexto também. A exegese também é do que esta palavra representava, do que esse ato representava dentro de um determinado contexto e um ambiente cultural. Ou seja, vamos pensar aqui, para um judeu, e aqui vamos voltar para a circuncisão, para um judeu que circuncida o filho ao 8º dia para incluí-lo nessa aliança abraâmica aqui de trás, não tem o menor sentido ele se tornar discípulo de Jesus, se batizar e não batizar o filho dele. Por quê? Para esse judeu, quando é que começa o pertencimento do filho dele? Entendi. Entendeu? Quando é que começa? Na fé judaica, é o 8º dia, na fé cristã... Na fé cristã, ele já vem com essa concepção. Agora, outro ponto aqui... Mas, pastor, isso não é um silogismo? Mas vamos lá, preste aqui, vamos para um outro ponto mais. Quando é que uma criança pode crer? Tá, vamos lá. Quando é que João Batista creu? João Batista não reconheceu Jesus no ventre da mãe? A mãe não diz, a criança estremeceu no ventre. Mas o senhor não está dizendo que ele foi batizado no líquido do útero da mãe, né, Não, pastor? não estou dizendo isso. Nós estamos falando sobre batismo. Não, eu estou dizendo... eu estou dizendo... Ali... Não, peraí. A pergunta foi, a criança não crê. Quem disse que criança não crê? Irmão, a criança não entende. Quem disse que criança não entende? Mas, pastor, esse é muito metafísico. Não é metafísico. O senhor batiza criança com assim, qual período? Assim, só para eu entender, o senhor leva a criança ao ato do batismo, com que na verdade, os reformados têm uma visão, os católicos têm outra, os pentecostais, o que é o batismo exatamente? O senhor leva com quantos dias? Assim que os pais querem trazer. 3 dias de idade. Assim que os pais estão 10 dias de idade. Normalmente a gente não faz com 3 dias, porque ninguém leva o menino mas com 3 dias então vamos da igreja. Um mês. Mas se o pai leva a criança com 1 mês de idade, já vai rolar o batismo. Nós vamos batizá-la. Então, mas aí a pergunta, irmão, aí, pastor, assim... Aliás, a pergunta é, vamos inverter a pergunta. Quando é que você começa a pregar o evangelho para o seu filho? Eu prego o evangelho, quando ele tem entendimento, ele deve ter que se arrepender. Eu comecei a pregar para meus filhos quando eles estavam na barriga da mãe. E eles entenderam. Eu já orava por eles, não, eu já cantava mas, irmão, eles, mas aí... Eu já ensinava para eles por quê. Pastor, respeitosamente, a oração... Nós temos que crer. Sim, nós temos que crer que essa criança, ainda lá no ventre da mãe, já pode responder ao evangelho. Sim, pastor, mas a oração é um dever do pai, está lá em Provérbios, a intercessão, está lá em Lucas 18. A questão é a seguinte, o que eu entendo? Eu entendo que o batismo em águas, a pessoa deve se arrepender e procurar o batismo em águas, como o eunuco fez. O que impede de eu ser batizado? Com relação ao João Batista, que não é o batismo cristão, aquele batismo é chamando ao arrependimento, tem vários tipos de batismo na Bíblia, e alguns que são entendidos equivocadamente, como Marcos 16, porque a conjunção ali é aditiva, eles procuravam, Jesus procurou. Agora, a criança sendo levada ao batismo, a única situação que nós vemos lá em Lucas é sendo levada ao templo para ser apresentado, que também era uma questão judaica. Eu digo, a nova aliança, na minha opinião, e até analisando a questão do carcereiro ali, quando diz, muita gente até prega errado, né, pastor? Crê no Senhor Jesus, será salvo tudo tua casa. Quer dizer, se tem maldição hereditária, tem bênção hereditária. Na minha opinião, batismo, o pé do batismo é dizer que existe bênção hereditária. E isso não é, na minha opinião, não é exegético. Mas a Bíblia não fala que se a mulher crente tem um marido ímpio, esse relacionamento santifica os filhos, que de outra maneira seriam impuros. Coríntios. Mas é pelo exemplo. Nós vemos esse texto pelo exemplo. Vamos colocar mais uma questão aqui nessa da bênção. Quando o mandamento diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. O que o pastor entende como sendo esse faço misericórdia? O texto está lá em Êxodo capítulo 20, no Decálogo. Esse texto se aplica aos judeus, como Deuteronômio 5:15 também se aplica aos judeus. Então, está dentro dos mandamentos. Agora, fazer misericórdia da parte de Deus, não está falando de um ritual,
ou de uma ordenança que eu, como ministro do Evangelho, ou sacerdote de qualquer uma visão judaica, possa fazer. Está falando da parte de Deus para o homem. Mas esse não tem, texto, aqui, esse não tem texto... aqui uma aliança dentro da qual eu, como pai, quando cumpro essa aliança, meu filho é privilegiado pastor, ser parte mas da aí aliança? nós vamos discutir aliancismo. Eu sou dispensacionalista, mas existem publicações aliancistas que já, inclusive reformadas, que ultrapassam a questão de Abraão. Deixa eu pensar, a gente vai ter que fazer uma pausa agora, já passou 5 minutos, e na volta a gente volta num formato de perguntas entre os nossos debatedores. E aí eu vou deixar a minha já para o pastor Amaury pensar, que se a raiz, né, do pedobatismo está lá na circuncisão, por que só não batiza homens? Porque a circuncisão era só para homens, meninas não eram circuncidadas, né? E como é que fica essa questão dentro da nova aliança? Vira aí, a gente volta já, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso debate e a Faculdade Teológica Bethesda tem oferecido para vocês aqui uma oportunidade importante, sobretudo para quem tem chamado da parte de Deus para trabalhar de forma estratégica dentro do reino. Eu creio que o nosso chamado não tem a ver com estudos. Deus chama quem Ele quer. A Bíblia diz assim, rogai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, o seu chamado tem a ver unicamente, exclusivamente com Deus. É Deus quem chama. Mas uma vez que você é chamado, aí você pode se especializar. Aí você pode buscar capacitação técnica em cada área. Então, por exemplo, você foi chamado para a parte da música na igreja. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, com certeza, melhor você vai desempenhar o ministério que você tem. Se você tem chamado para a pregação da palavra, um chamado que eu falo assim, para a parte de liderança da igreja, chega uma hora que você tem que pregar. Uma hora você vai liderar uma igreja. Então, você precisa ser um bom orador, um bom pregador. E a verdade é que os cursos, né? Existem cursos de teologia, cursos de línguas originais, curso de interpretação bíblica, curso de geografia, curso de tantas coisas, mas ninguém ensina a gente a pregar. Para pregar é o seguinte, você fala assim, você começa assim, você faz o sermão assim, assim, assado, você desenvolve tópicos dessa forma, como é que divide em partes, como é que você... Enfim, e aí pensando nisso, a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, desenvolveu a Escola de Pregadores. Esse projeto já está com quase 800 alunos só nessa turma. Então pensa numa sala de aula com 800 pessoas. Claro que agora é tudo online, completamente digital. Mas você recebe o seu acesso ainda hoje e começa a estudar dentro do seu tempo. Você vai ter acesso a 11 módulos, são 55 aulas no total. Então é um curso que você não vai terminar hoje, nem amanhã, nem essa semana, nem a semana que vem, nem esse mês, nem no próximo. São 55 aulas com acompanhamento, não são pregações, tá? Tem bons pregadores, então pegamos pregações e disponibilizamos. Não tem nada a ver. Você vai aprender como você lida com a inspiração, como você lida com a comunhão, como você lida com a leitura, como que dali você parte para escrever, né, um sermão, como que você trata a questão da introdução, a importância da introdução. Deus colocou uma palavra no teu coração para você pregar. Você está lendo a Bíblia, sente uma inspiração. Poxa, eu vou pregar sobre isso. Legal. Agora, essa inspiração você pode compartilhar com uma pessoa em 3 minutos, 5 minutos. Agora, como é que você transforma isso numa pregação de 40 minutos?
bem concatenada, com começo, meio e fim. E como que você divide em tópicos, em 3 ou 4 partes? E como que você conclui, né, os tipos de conclusão? A ética na hermenêutica, a ética na interpretação, a ética na homilética, na forma como você apresenta a pregação, a ética na interação com os irmãos, né? Tem ética também na interação com os irmãos, a ética, enfim, tem um módulo só sobre ética. Então, se você está aí pensando, né, não sei se eu faço, não sei se eu não faço a escola de pregadores, eu acho melhor você acelerar. Primeiro porque está pela metade do... Já era barato demais. A escola de pregadores, gente, custa R$80 por mês. Então você paga 10 pagamentos de 80 e passa no cartão em 10 vezes de 80, pronto, a escola de pregadores custou R$800. Mas na pandemia, está pela metade do preço. Quer dizer, você não vai pagar 10 de 80, você vai pagar 39 por mês. 10 de 39. É tão barato, que as pessoas preferem pagar em 3 vezes ao invés de 10. Né? Isso aí surgiu dos alunos. Então, pastor, eu não quero pagar 10 vezes, ficar 10 vezes na fatura do meu cartão lá 39. Eu quero pagar em 3 vezes. Quanto que dá? Dá 3 de 133, porque o preço é o mesmo. Não tem juros, não tem taxa, não tem acréscimo, não tem taxa de matrícula, não tem letras miúdas. Você vai pagar 10 vezes de 39,90 ou 3 vezes de 133. Bom, para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. Mas antes de chamar, eu quero falar sobre os presentes. Tem 2 cursos gratuitos que a FTB disponibiliza para você. Um é o Intensivão Teológico. Então, no Intensivão Teológico, você vai ter grandes nomes da teologia ministrando na Faculdade Bethesda para você. Então, você tem desde Augustus Nicodemos até Luiz Saião, por exemplo, dando aulas para você. São mais de 30. Então, isso já está disponível. Esse intensivão custa R$240, é super barato, mas você leva de graça, não paga nada, nem um centavo. E em terceiro, né, então tem a Escola de Pregadores, o Intensivão Teológico e, para fechar, a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto para quem já está em campo. É um projeto de capacitação para líderes, pastores, pessoas que estão numa situação de liderança. Então, se você quer participar, você ganha também a Escola de Ministérios. Tudo isso e você continua pagando só os R$ 39,90. Chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho, matrícula, o WhatsApp é 011-99007-6844, 011-99007-6844, 9007-6844, coloca teu nome, tracinho, matrícula e seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério. Pensou teologia, pensou FTB. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta aqui na nossa mesa de debates na Rádio Musical FM, direto da Paulista, transmitindo para todo São Paulo, Grande São Paulo, através da melhor rádio evangélica de São Paulo, a Musical, e para todo mundo, através das redes sociais e tudo mais. Bom, eu fiz uma pergunta, pastora Mauri, vamos lá. Certo. Quando nós fazemos essa ponte de circuncisão com batismo, porque nós enxergamos a circuncisão como sendo o ritual, a forma da iniciação das crianças naquele contexto da aliança no Antigo Testamento. Nós entendemos que é uma aliança só, é a mesma aliança, mas a forma de administrar era diferente e para incluir na aliança, vamos pensar num gentio que se tornasse crente no Deus Yahvé, e ele vai abandonar Marduk, vai abandonar Dagon, e agora ele vai crer no Deus de Israel. O que era feito com ele? Primeira coisa, ele era purificado, o ritual de purificação. Ele era circuncidado. A circuncisão significava que ele agora
é parte... O ingresso na aliança. O ingresso nessa aliança. Então, para nós, o ingresso era pela conversão dos vindos da outra crença, da outra religião, da fé errada, para a fé correta. E a outra forma de iniciar era quando alguém nascia como parte da nação, como parte de um pai crente, de um pai que é da aliança. Ao nascer nessa casa, ele já é iniciado. Então, ele era circuncidado adulto ao converter, ou ele era iniciado criança ao nascer no 8º dia. As meninas, a forma do ritual da circuncisão não é possível fazer com mulheres, né? Então, a mulher era inclusa na circuncisão pela autoridade do pai. Ela é filha de um homem circuncidado. E ela é depois esposa de um homem circunciso. Então, a mulher estava inclusa na aliança por esse formato, por ser filha de um homem circuncidado ou esposa de um homem circuncidado. No contexto do cristianismo, Jesus não cria o ritual do batismo. Jesus ressignifica aquele ritual já conhecido pelos judeus, já praticado pelos judeus, mas eram as várias oblações, eram repetidas às vezes, e era obrigação legal. As pessoas iam ao batismo porque era obrigação legal. O João Batista fala com Jesus, você que tem que me batizar, não eu. Jesus, não, para cumprir a lei. Que lei? A lei da purificação. Você não pode, como um bom judeu, não praticar o ritual da purificação. Só que esse ritual da purificação não tinha eficácia em si também, nem o batismo tem em si. Eles estão apontando para a purificação, para a regeneração, para a circuncisão do coração, para essa operação do Espírito Santo, que é a regeneração, que é o lavar verdadeiro. Agora, nesse contexto aqui da nova aliança, da aliança já plenamente revelada, da luz, né, em Jesus, sendo plena, sendo ampla, Jesus ressignifica esse ritual do judaísmo e diz, agora, esse ritual aqui é a iniciação na fé que eu estou ensinando a vocês. Vocês vão ensinar as pessoas a guardar essa fé, e a iniciação dessa fé é o batismo, não é mais a circuncisão, por isso nós não circuncidamos, e nem tem sentido para nós circuncidar. Okay. Pode comentar isso, César? Eu queria que eles fizessem perguntas, mas vamos lá. Desculpa, então. Tá bom. Vou fazer a pergunta. Qual é o seu comentário sobre essa afirmação? Então tá bom. Obrigado. O senhor é muito gentil, por isso que nós somos irmãos, não é? Bom, eu penso o seguinte, irmãos, dogmaticamente tem lógica, dogmaticamente, mas não sustentou a asseveração com textos bíblicos. Eu não vi fundamentação escriturística, neotestamentária, que, na minha opinião, essa relação entre circuncisão e batismo infantil tem mais a ver com uma visão de Orígenes, né, uma interpretação alegórica, do que especificamente com o que o texto diz claramente. A lógica disso, a lógica não tem... Para mim é até difícil, porque eu não vejo em nenhum texto, pelo menos as 5 famílias que são usadas por irmãos queridos que praticam o pé do batismo, não vejo nos textos usados por eles a fundamentação para dizer que havia um infante, mesmo porque o texto diz, vamos lá, vamos pegar o texto da casa do carcereiro filipense, diz lá que o pessoal creu. Como é que uma criança, gente, com 1 mês de vida, vai acreditar? Crer como? É uma questão até científica, na minha opinião. Não vejo fundamentação para isso. Como é que essa criança pode acreditar? Essa é a sua pergunta? Não, eu estou respondendo. Então agora eu faço comentando. Não, pastor, a minha pergunta é simples. Texto bíblico no Novo Testamento que mostre uma criança indo procurar o batismo claramente. Cadê o texto com clareza? Pastor Amaury. Quando a gente fala de indo procurar o batismo, a gente não tem, na verdade, né, nos textos bíblicos, a não ser quando o eunuco vai perguntar para Filipe, né, o que impede que eu seja batizado. O que você tem, a procura do batismo, na verdade, você vai ter em João Batista, que as pessoas estão indo procurar o batismo. O povo que é batizado em Atos, lá 2, na conversão de cerca de 3.000 pessoas, eles nem perguntam por batismo. Na verdade, eles perguntam o que faremos. E Pedro vai dizer, creiam e sejam batizados. Ou seja, não existe essa coisa
da procura pelo batismo como sendo uma das qualificações, né? Na verdade, quando Jesus fala de fazer discípulos, nós vamos pregar o evangelho e ele vai provocar essa consciência da fé e tudo. Mas, mesmo, né, quando o pastor coloca assim, essa lógica eu não vejo, esse texto... Na verdade, eu tenho que acreditar que nos 5 textos que são citados, eu tenho que acreditar que nenhum desses textos tinha criança em casa. Por que não se crê nisso? Aí é só uma questão de pressupostos, né? Ou seja, quem é contra o batismo das crianças vai dizer não tinha nenhuma criança nessas casas. Afirma categoricamente. Com que base exegética? Com que base histórica? Aliás, eu tenho muito mais base histórica para entender que o que eles chamavam de casa era o todo, inclusive os filhos dos escravos, porque os vários textos do Velho Testamento afirmam isso. Gênesis 17 é muito claro em dizer que, olha, até o escravo nascido na casa, o comprado, vai... E quando nós falamos, o pastor vai colocar aqui, né? Você não tem sentido isso, não tem base de nenhum texto. Olha... Como não entender que a circuncisão, ou me diga que não é a circuncisão, a iniciação na fé judaica antiga. Me diga que o batismo não é a iniciação na fé cristã agora. Ou seja, nós estamos somente analisando a forma como Deus mesmo vem se revelando e ensinando o seu povo a proceder no Velho Testamento e, da mesma forma, ensinando o seu povo a proceder no Novo Testamento. Nós estamos simplesmente mapeando na Escritura o modus operandi de Deus e nos baseando nesse modus operandi de Deus, que é como Deus está se revelando na Escritura, que é como a Escritura está mostrando Deus agindo. Então, para nós, é tranquilo entender que quando os textos bíblicos que falam das casas sendo batizadas, entendendo o pensamento judeu, a casa não tem problema. Aliás, vamos pensar aqui. As pessoas nos acusam muito dizendo assim, isso é a doutrina da Igreja Católica. A pergunta, em que concílio da Igreja Católica ela instituiu o batismo de crianças? Quando é que a Igreja Católica Romana Antiga debateu o batismo de criança e criou essa doutrina do batismo de crianças? Em que ponto da história? Outra pergunta, vamos pensar na Igreja Copta, que é uma igreja parecida com a ortodoxa, fundada no ano 60, 65, segundo eles, por pregação do próprio Marcos. Igreja egípcia. Igreja egípcia. E eles nunca se subordinaram nem a Roma, nem a Constantinopla, sempre foram uma igreja autônoma, sempre foram uma igreja, inclusive, com uma cristologia muito particular deles. Em que momento eles debateram e criaram e inventaram o batismo de crianças? A própria Igreja Ortodoxa Oriental, em que momento eles debateram e criaram e inventaram o batismo de crianças? Ou seja, pergunta, aí já faço a minha. Legal. Eles não herdaram isso da igreja primitiva? Pastor Cruvinel. Qual é o momento a gênese disso aí, né? Qual é a ruptura histórica Vamos lá. desses vários ramos? E aí nós temos outros ramos, né, do próprio cristianismo. Em que momento houve essa ruptura que eles criaram um batismo de criança que não existia na igreja primitiva? Perfeito, pastor Cruvinel. Legal, a pergunta é maravilhosa. E até quero citar aqui um livro do Berkoff, História das Doutrinas, editora PES. Quero citar aqui História do Pensamento Cristão, do Justo L. Gonzalez, que vai te ajudar a entender o desenvolvimento também a Concórdia lançou há muitos anos atrás, no tempo do pastor César, História da Teologia, editora Concórdia. São livros interessantes para entender o desenvolvimento do pensamento cristão. A pergunta é de onde eles herdaram? Da igreja primitiva é que não era, do texto bíblico também não. Porque o que a Bíblia fala, analisando aquilo que o meu querido irmão reverendo disse? Ele disse que o batismo é uma forma de iniciação na fé. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé se dá no momento de conversão, metanoia, mudança radical de pensamento. Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que alguma criança chorando está invocando o nome do Senhor? Romanos 10, 9 e 10, se teu coração creres e tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Será que você já viu alguma criança
chorando. E aqui, pastor, irmão reverendo, eu não estou sendo... A ironia aqui não é depreciativa, é só para que o nosso ouvinte entenda. Eu vejo a iniciação na fé cristã pela conversão, porque o batismo em si, de infantes, na minha opinião, pode gerar uma série de pessoas que se fundamentam numa visão religiosa e, na verdade, são inconversos. Porque o que chega ao céu, aqueles que creem na predestinação ou não, a forma que creem na predestinação ou não, é uma questão metafísica, não um símbolo. No meu entendimento, o batismo é simplesmente uma ordenança, um símbolo, não é um sacramento. Nós podemos até discorrer sobre isso, até fazer outro debate sobre essa questão. Não há uma mística implícita nisso. Portanto, embora eu respeite, eu não vejo fundamentação. E, embora alguns autores antigos citem o batismo infantil, aliás, no século XVI, isso era chamado de ortodoxia, tanto que os menonitas e anabatistas foram perseguidos por causa disso e mortos por causa disso, e aquilo era chamado de ortodoxia, o que hoje a maioria da cristandade chama de heterodoxia. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Olhei para o relógio agora, faltam 3 minutos para terminar o programa. Meu Deus. Sobe a vinheta de considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Roberto Cruvinel, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o carinho do reverendo Amaury. Eu quero dizer, irmão querido, que foi um momento precioso estar com o irmão aqui, estar com o pastor César, estar com você, ouvinte, você teleinternauta, e dizer que, embora eu respeito mesmo, de verdade, já ministrei ceia para irmãos batizados por aspersão, não tenho dificuldade, a pessoa creu, ela é cristã, quer viver para a glória de Deus, eu não tenho dificuldade de ministrar ceia a esses irmãos, meus irmãos, independente do rótulo denominacional. Mas eu vejo que essa questão ela é mais dogmática do que exegética. Pastor Cruvinel, fala do seu livro. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer, eu tenho um kit disponível, que são o livro A Vida da Igreja, não é? Está na 3ª edição. Nesse kit vem este livro falando sobre o que é a igreja, 3 DVDs sobre escatologia, falando sobre escatologia pré-tribulacionista, aquela visão toda do que é isso, e também um DVD sobre interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. 3 horas e meia de estudo. Se você quiser adquirir, manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766 5787. O pastor César vai falar em 3 blocos, que eu não consigo falar como ele fala. 11, meu WhatsApp é 11 96766 5787. Pedir que vocês me acompanhem no Instagram, @Roberto Cruvinel. Será que entra pelo menos uns 30 hoje? @Roberto Cruvinel. Meu WhatsApp é esse aí. E 011 967 665 787. Por que você faz assim, irmão? Porque fica mais fácil de 3 em 3. Então, de novo, 967 665 787. Ainda mais o 787 que ajudou no final. 967 665 787. Reverendo, suas considerações finais. Obrigado. Sempre como consideração final, agradeço ao pastor Cruvinel por sua boa contribuição também, participação. Quero dizer que nós, como aliancistas, praticamos o batismo dos nossos filhos. Nós até dizemos, não batizamos crianças. Se um não crente chega na igreja para nós batizarmos o filho dele, não tem sentido isso. O que nós fazemos é batizar os filhos dos crentes por entender que os filhos dos crentes são parte da aliança de seus pais com Deus, recebem a influência dessa aliança e que são filhos para nós da promessa. E eu, como pai, com minha autoridade sacerdotal sobre o meu filho, eu entendo que o meu filho é crente. Eu entendo que meu filho nasceu das minhas mãos, é gerado por mim, e que há uma ação do Espírito Santo sobre meu filho, como houve sobre João Batista, como houve sobre outros personagens bíblicos que já nasceram direcionados por Deus para aquela finalidade. E quando nós batizamos nossos filhos, não cremos que o batismo salva, como igreja romana, mas entendemos que, ao batizar aquele filho, eu estou dizendo que ele é igreja. Há um marco interessante, né? Quem não é batizado, de certa forma, não é igreja. Ou seja, o batismo é um rito, ele inicia na fé. Então, entendemos dessa forma, temos muita tranquilidade em batizar, incluindo nossas crianças como igreja e como família da fé. Não entendemos que quem não batizou
o filho é pagão. Fica tranquilo também. Não é essa é a compreensão romana, não é nossa. O pastor não batiza o filho, é pagão. Não, de jeito nenhum. É fé, é irmão, é família. Temos uma diferença de visão, mas com muita paz. Reverendo Amaury, para te encontrar nas redes sociais? Pastor Amaury Oliveira, Facebook, Instagram, Pastor Fumaça, Amaury tem tudo. Oliveira. Amaury Oliveira, acha por lá. Legal. E a sua igreja tem endereço? Você quer falar? Igreja Presbiteriana da Penha fica na rua Major Rudiger, 145 na Penha, do lado do cemitério, mas lá é lugar de vida, né? Tem o hospital também perto ali, o Hospital São Gabriel, ali só para localizar. Avenida Rude, número? 145. 145. E para o kit do pastor Cruvinel, 967-665-787. 967-665-787, do jeito que ele fala, 967-66-5787. Sigam aí, @Roberto Cruvinel e pastor Amaury Oliveira. No meu caso é @César Cavalcante. Fico por aqui, mas daqui a pouco, às 14 horas, estará no ar o bom e velho programa Crescendo na Fé. Então a gente volta a se encontrar às 14. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.